Olá pessoal, aqui é Ivan Santos, CEO da Agile Inc., da Agile School. Vamos começar o nosso Tech Business de hoje. Hoje a gente está recebendo aqui o Leonardo da EvoSystems e o Lucas Galvanini da No Code. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Então, você que está nos assistindo, não esquece de curtir lá no nosso canal do YouTube, também seguir lá no Spotify, que esse evento de hoje a gente também vai estar transmitindo por lá. E sejam muito bem-vindos, Léo, Lucas, por favor, se Obrigado. apresentem. Opa, tudo bem? Começar aqui, Lucas, pela ordem alfabética. Oi, pessoal, bom dia a todos, né? Sou o Leonardo, sou o CEO da EvoSystems. Meu background é sou engenheiro de computação, tenho mestrado na área, já morei um ano lá na Califórnia fazendo alguns cursos e fazendo projetos de software. E atualmente, além do trabalho aqui com a EvoSystems, né, na parte de desenvolvimento de software, transformação digital, eu atuo também como professor dos MBAs aí do Mackenzie, né, professor convidado, e também da Poli-USP. Obrigado, Ivan, aí pela oportunidade, acho que vai ser muito bacana esse bate-papo, podendo falar um pouquinho mais de transformação digital, mundo do Agile, mundo de software, coisas aí que estão no nosso dia a dia, né? Boa, bem-vindo. E aí, Lucas? Legal. Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite aí, Ivan, todo o pessoal do Agile. Bom, eu sou o Lucas Galvanini, sou co-founder da No Code. Sou engenheiro também, mas não sou formado em engenharia de software, nem engenharia da computação, sou formado em engenharia mecânica. E embarquei nesse mundo, né, das startups em 2017. E acabei naturalmente caindo para a parte de negócios, então a minha interação ali, né? Eu tenho, obviamente, né, como engenheiro, uma noção, né, sobre a tecnologia, mas sempre com foco em negócios, né? A gente da No Code, a gente ajuda, né, empresas a desenvolver a tecnologia quando a tecnologia é uma barreira. Então, se você tem uma startup que ela está crescendo em vendas, tal, e o gargalo é a tecnologia, a gente tem ali, né, uma série de produtos e serviços que a gente oferece para conseguir desengargalar, né, quando o tech é o problema. Na verdade, eu, assim, gosto muito de falar de tech, então acho que para mim é uma grande oportunidade. Eu tô sempre, né, tendo discussões com várias startups. Eu sou mentor inovativo, já tenho acho que uns 4, 5 anos, se não me engano. Sou bem ativo aí na comunidade brasileira e tô em Portugal agora, né, moro em Portugal desde 2020. Também tô me ambientando com o ecossistema aqui, então, sim, gosto muito de falar sobre open source também, que é algo que a gente até conversou um pouco, né, Ivan, lá em Barcelona. Então, espero poder contribuir um pouquinho aqui com o bate-papo de vocês. Boa, excelente. Bom, pessoal, eu conheci o Leonardo e o Lucas lá em Barcelona, nessa última edição do Mobile World Congress. É um dos temas que a gente quer abordar hoje aqui sobre o MWC. E aí, para vocês, como foi esse evento aí no primeiro momento? Chegaram lá, foi o primeiro evento de vocês, a primeira participação? Já foram alguma outra vez? O que vocês acharam aí? Qual foi a primeira impressão? Né? O que você achou, Lucas? Olha, o MWC, né, Mobile World Congress, foi a primeira vez que eu fui. Eu já tinha ido em outros eventos, né, internacionais, como o Web Summit. O Web Summit acho que eu já participei umas 4, 5 vezes, se não me engano. Fui na Embed World, na Alemanha também. E, assim, para minha surpresa, o MWC foi o maior de todos, né? Um evento, assim, tamanho, né, em quantidade de pessoas. Então, a primeira impressão minha, assim, foi a surpresa, né, com o tamanho do evento, o tamanho dos stands, né, o quanto que as empresas investem nesse evento. A gente estava do lado ali do stand da Huawei, né, que era, assim, nem dá para chamar de stand aquilo, né, era praticamente um pavilhão, né. Uma cidade ali, né? Não, é um negócio impressionante. Eu fiz questão de contar o número de passos que eu tinha do início ao final. Assim, deu 140 passos, é um negócio absurdo. Nossa. É. E então, assim, acho que a primeira impressão é essa, né? E o segundo, o quanto é um evento voltado para negócios, né? Eu acho que para mim essa foi a coisa que mais me chamou a atenção. Até por ser a média de idade ali, você geralmente são sêniores, executivos, né? Que a maior parte das pessoas estão ali no evento. Então, isso acabou me chamando muita atenção. Tem muito evento que, até o Web Summit tem muita essa particularidade, né? Você chega lá, tá todo mundo querendo vender, ninguém querendo comprar, né? Então, um monte de gente querendo vender para ninguém, porque só tem o pessoal de vendas e marketing lá.
Mas lá não, lá você conversa com muita gente, com muitas empresas, né? O pessoal procura fazer negócio. Então, acho que, assim, um destaque que eu daria sobre o evento seria isso: um evento muito grande, com muita oportunidade para fazer negócio. Boa. E você, Léo? Para mim foi também a primeira vez aí, não conhecia, já tinha ouvido falar, já ouvia do evento aí pelo menos mais de uns 10, 12 anos, que algumas empresas tinham muito contato ali com a Vivo, né, com a Telefônica, então eu acabava acompanhando que eles iam no evento e comentavam, né? Mas nunca tinha participado assim de um evento internacional, ainda mais com a Evosystems, né? A gente está nesse momento de tentar internacionalizar a empresa, porque a gente entendeu que a gente tem capacidade técnica, o pessoal está bem formado, a gente tem feito projetos com multinacionais também, então a gente achou que esse ano é o momento, então a gente está fazendo esse trabalho. E, assim, foi um evento que também me surpreendeu pelo tamanho, né? Falando um pouquinho mais aí do que o Lucas comentou, são 8 pavilhões, estandes muito grandes das empresas de telefonia ou de tecnologia ligada à telefonia. Me surpreendeu também os estandes dos países, então tinha o stand do Brasil, mas também tinha o stand lá da Espanha, tinha um stand só da Catalunha, né? Então, assim, com as startups da Catalunha, então isso também me deixou assim, bem impressionado, assim, França, Estônia, outros países que tinham seus stands, e aí falando principalmente nesses stands de startups, né? Então a gente via muita empresa nascente ou empresa que tinha uma base tecnológica muito forte sendo apresentada, e aí comecei a entender, né, e lembrar do tempo que eu atuei como gestor da incubadora da USP, do CETEC, né? Então a gente tinha lá 140 empresas, mais 40 de software e eletrônica. E aí a gente buscava, né? Eu buscava oportunidades para as empresas para se apresentarem, para elas chegarem nas grandes empresas, nos grandes compradores, né? Nos gestores de inovação para fazer parceria. Isso eu estou falando aí de uns 8 anos atrás. E ali a gente vê realmente algo que parece que funciona, né? Porque é uma grande vitrine, passa muita gente, não só da Europa, mas de todo mundo. Então, você ter uma startup, ela está inserida nesse ecossistema, por exemplo, ali de Barcelona, né, ou da Espanha, ou ela está em algum desses outros países, né, como até foi o caso do Brasil, que tem um stand lá, é uma vitrine para você estar fazendo contato com outras pessoas do mundo que de repente estão olhando para essa mesma tecnologia ou estão olhando para o mesmo problema que você está olhando. Então, muito interessante essa vitrine, né, de assim para vários compradores ali que o Lucas comentou, ou às vezes não compradores, mas assim interessados ali, que você pode gerar algumas sinergias e manter contato. Eu, por exemplo, fiz contato com outras empresas como a Evosystems, né, mas que atuam lá na região para serem parceiros. Então isso foi bem interessante também. Não foi que eu consegui um cliente, mas consegui alguém que eu posso de repente trabalhar, né, ao encontrar algum cliente, trabalhar em conjunto para poder entregar o projeto. Que legal. E pegando um gancho, só que o Léo falou, essa assim, acho que também é tem 3 anos que eu tô aqui na Europa, é uma diferença que eu vejo também quando a gente vai a esse tipo de evento, né? Quando você participa de um evento no Brasil, óbvio, você acaba tendo contato com grandes empresas, tá? Mas você sempre acaba falando com um diretor regional ali, alguém tem uma função de gestão, né? Um executivo mais regional. Quando você vai no evento desse da Europa, geralmente você vai falar com um cara global. Então, assim, é um cara com poder de decisão muito mais alto, né? E acaba ajudando muito também, né? Para acelerar os negócios. Então, acho que, assim, esse contato com esse tipo de pessoa, assim, com essas pessoas, acaba ajudando muito os negócios. E também os brasileiros que a gente encontra lá também, porque, não queira ou não, é um filtro, né? Que acaba tendo para chegar lá. Quem chega lá, né? Tá com, assim, tem algum corpo, algum negócio que já é interessante. E daí a gente acaba encontrando brasileiros que daí um dia, né, pode não virar negócio na hora, igual o Léo comentou, mas assim, mas em algum momento isso pode virar uma parceria, pode virar um negócio futuro. Eu conversei até com um cara um empreendedor lá da Hungria, ele falou, cara, isso aqui é investimento de longo prazo, né? Semana passada eu fechei negócio com uma empresa que eu conheci no evento há 3 anos atrás, então não é que você vai sair daqui fechando negócio, né? Mas é um investimento de médio e longo prazo. Eu concordo 300%, né? Apesar que ano passado a gente foi palestrar e
expôs também no Gartner, em Orlando, e agora em abril a gente deve estar assinando o primeiro contrato. Então, vou colocar aí 6 meses, né? E foi rápido, vamos colocar assim. E eu converso com algumas pessoas que às vezes você vai num evento, é 2, 3 anos, é isso que você falou. E pegando um gancho ainda dessa comparação de eventos, né? Na edição do ano passado eu vi, né, um pessoal, acho que era da Boeing, assinando o contrato. Mas sabe quando você fala, pô, não, ele foi ali, assinou o contrato, mas já estava tudo esquematizado, acho que uma coisa que rolou há 3 anos, né? Aí foi lá mais para tomar o champanhe, beleza, celebrou um contrato lá na feira. Mas não vá com a ideia de que você vai para um evento desse e para assinar um contrato ali na hora, porque isso não acontece, né, do meu ponto de vista. Né? Mas pelo contrário, te ajuda a fomentar uma boa relação com as empresas para, quem sabe ali 1, 2 anos à frente, você conseguir realmente fechar um negócio. Boa. Ano passado, o evento ele falou muito, né? Eu lembro que tava aquela coisa do metaverso, até porque o pessoal ainda estava meio que na pandemia, salvo, diga-se de passagem, acho que a gente ainda está em tempo de pandemia, né? Salvo engano, né? Acho que não tiraram o decreto de pandemia, salvo engano, né? Mas, enfim. Não, tiraram. Tiraram? Ufa. Foi bem recente. Foi recente. 2 semanas, foi bem recente. Então tá. Mas ano passado ainda tava um negócio de máscara, né? E o pessoal falando muito do metaverso, e tanto é que algumas empresas ali investiram alguns milhões em relação a iniciativas pensando em metaverso. A Amy Webb, ela fala muito que agora, né, tem essa questão do chat GPT, né? Não tem como fugir. Então, quando a gente fala um pouco ali de IA, o que vocês viram no evento? O que vocês pensam a respeito, né? Falando de metaverso, falando um pouco de IA também, chat GPT, o que vocês puderam observar ali no evento em relação a esses temas? Fica à vontade. Léo? Léo? Não, vamos lá. Olha, eu acho que o metaverso tinha algumas iniciativas lá, né? Inclusive empresas brasileiras ali expondo também as suas capacidades de desenvolver nesse ambiente. Eu acho que ainda, assim, pelo que eu senti, muito estudo, né, de apresentação de casos, né, de possíveis utilizações, e eu ainda não vi nenhuma aplicação ainda que realmente que fosse disruptiva. Eu vi umas questões ali até de roupa, de vestimenta, ali umas empresas um pouco escondidas, né, não estavam muito no centro. Muitas questões também ligadas aos óculos ali de realidade aumentada. Então, acho que esses devices aí vão acabar sendo favorecidos aí pelo metaverso. Então, vão ter... E também as empresas que desenvolvem para isso, né, para fazer essas integrações, esses aplicativos, jogos que podem rodar na própria plataforma ali do console ou do device, e também se aproveitar e explorar, entrar ali no metaverso e ter uma possibilidade de tanto de jogos ou serviços ali, mas a partir do mesmo device, né? Então, isso que eu vi um pouquinho. Aí, chat GPT, eu não achei nada lá, né? Assim, específico, pelo menos não vi. Não sei se o Lucas viu também, mas o que eu posso colocar é que a gente está encontrando aos poucos, né? As pessoas estão cada vez mais usando, né? E isso vai gerando insights, né? Então, é a experimentação, a teoria da inovação também, né? Você deixa experimentar, vão surgindo mais ideias, você vai pegando essas ideias, vai refinando, e elas geram mais ideias. Então, eu acho que está acontecendo um pouco disso também com o chat GPT, mas o que eu acho interessante, né? O que eu vejo que já está acontecendo é que você acaba tendo respostas muito mais imediatas para perguntas mais, vamos dizer assim, que são mais comuns, né? E perguntas que são mais, assim, que demandam de um procedimento, de uma série de passos, ou de uma instrução para você conseguir resolver um problema. Então, como que eu faço uma postagem assim? Como que eu planejo uma campanha numa rede social? Como que eu consigo utilizar o Excel de uma forma melhor? Então, coisas assim, eu estou vendo que o ChatGPT está ajudando muito, né? Porque você até acha, assim, essas buscas você consegue fazer no Google, mas você sofre um pouquinho para, às vezes, entender o jeito que está sendo explicado, para você entender ali o site que você chega um pouco confuso, e ali vem numa interface muito limpa, muito simples, uma linguagem direta. Eu estou achando isso muito interessante, assim, parece que é bem rápido para
resolver os problemas. Tem um pessoal aqui que trabalha comigo também está usando um pouco para umas questões de programação bem específicas, então em vez de ir lá no Stack Overflow, está tentando primeiro colocar ali no chat GPT, aí está vindo um conceito, aí o pessoal às vezes tem alguma dúvida, dá mais uma perguntadinha, ele explica um pouquinho melhor e o pessoal está bem assim, animado, assim, tá bem Pô, mas empolgado com a essa resposta. geração é uma geração muito feliz, né? Porque na minha época não existia Stack Overflow, tão pouco chat GPT, né? Isso Era na aí, unha mesmo, né? O debug, literalmente, né? Tinha que exato, fazer aí tinha que achar o de livrinho, né? mesa, né? Lembra? Eu tinha que achar o livro da linguagem, eu tinha que achar um quick tutorial lá, né, uma cartilinha lá de papelão colorida que já vinha umas dicas rápidas ali para ajudar. E aí depois era na base de e-book mesmo, né? Logo depois aí foi bastante e-book que a gente colecionava, né, para conseguir resolver. Mas acho que né, nesses dois temas eu vi bastante, né? O que eu mais vi assim na feira, né, foi as telefônicas aí, as empresas de telefonia aí, de equipamento, falando do 5G, né? E das possibilidades de monetização com 5G, porque eu achei muito interessante, eu não vivo esse mundo assim, no detalhe, né? Mas eu comecei a entender que as telefônicas, as empresas de telefonia investiram em equipamentos de 4G, mas quem surfou, né, nessa banda mais larga foram os aplicativos aí como YouTube, Netflix, coisas assim, que utilizaram essa rede e não pagaram nada por isso. Então, assim, os aplicativos que mais usam a rede não retornam, né, em investimento para essas empresas de telefonia. E também as empresas, ao investir no 4G, não aumentaram tanto assim o número de usuários, não conseguiram cobrar isso dos clientes, né? Então ficou uma situação complicada, assim, onde houve um investimento e não houve um retorno proporcional. Então, assim, o 5G ele promete ali em todos os sites, em todos os stands que eu estive ali conversando, né, tanto da Ericsson, Microsoft, questão da própria Intel também, essa questão de você conseguir analisar o tráfego que está passando na sua rede, conseguir cobrar, monetizar e dar muita abertura de APIs, né, para desenvolvedores. Então, nós aqui, que talvez não sejamos do mundo de telefonia, vamos começar a ter acesso a APIs para trabalhar com as questões de telefonia. Então, isso acho que vai facilitar muito para a gente criar aplicações mais sofisticadas, né? Isso já vinha acontecido, acho que já vinha acontecendo com o VoIP, né? Mas agora já vai nascer assim, né? Os equipamentos já vão ter isso ali na sua essência, então acho que vai dar muito mais assim tempo real, muito mais controles, funcionalidades. Então, acho que vai ser bem interessante para a gente aí que é desenvolvedor. Isso vai muito de encontro até do que na última edição aí do MWC, que o presidente da Telefônica comentou, né? Uma união entre as empresas de tecnologia, pensando ali na transformação digital. Acho que vai muito de encontro isso. Imagina você ter uma API meio que nativa, né? Dessa rede. Isso eu vi muito assim pronto, sabe? Eu vi as coisas prontas ali, vi os equipamentos ali, vi o pessoal divulgando, questões de nuvem, quer dizer, você não precisa às vezes ter uma infraestrutura sua, toda essa parte pode rodar em nuvem, só tem alguns equipamentos ali, antenas inteligentes, né, nos locais, então achei bem interessante. Legal, boa. E aí, Lucas? Falando assim, mais especificamente do primeiro, né, relacionado a metaverso, realidade aumentada e realidade virtual. Acho que tem um resquício muito grande, né, acho que do ano passado. Eu fiquei a maior parte do tempo circulando ali numa área, né, que é chamando de 4 years from now, que é onde ficam as startups, porque a maior parte dos potenciais clientes estavam ali, então fiquei muito tempo ali. Então, assim, muita tecnologia, muita startup ali investindo, né, e trazendo tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada. A gente percebeu também, né, uma quantidade grande de empresas, né, trazendo novos devices ali, né, o óculos tal de realidade virtual, realidade aumentada, e buscando fazer isso ser mais acessível possível, né? Antigamente você tinha pouquíssimas empresas, né, com esse tipo de tecnologia, daí já deu para perceber que está mais pulverizado, com a ideia de popularizar o uso, né? Então acho que isso para mim assim ficou bem claro, né, nesse evento. Dentro ali do lado das startups, vi muita coisa da parte de Web3 e blockchain, inclusive ferramentas, né? Tinha uma que marcou, né?
né, eles se vendiam como o WordPress para Web3, né? Então, assim, acho que tem várias tecnologias assim do tipo, e não só, né, sei lá, um aplicativo usando Web3, alguma coisa, algo alguma tecnologia baseada no Web3. Na verdade, ferramentas para quem quer fazer Web3, ferramentas para quem quer usar blockchain. Então, assim, acho que muitas coisas vindo ali para facilitar, né, o desenvolvimento de tecnologias utilizando blockchain e Web3. Então, isso aí para mim foi, assim, me chamou bastante atenção também. Mais especificamente do ChatGPT, eu não vi grandes coisas, assim. Acho que está muito novo ainda, acho que provavelmente no ano que vem a gente deve ver mais soluções com isso. Não foi ele, na verdade, assim, né, algumas semanas antes do WMC, eu fui num outro evento chamado FOSDEM, que até comentei com vocês, né, que é o maior evento de open source da Europa. E ali, né, conversando com as pessoas, conhecendo algumas tecnologias, eu vi um uso, né, um exemplo de uso do ChatGPT que eu achei interessante. É uma plataforma educacional, né, uma plataforma para instituições de educação. E eles, assim, então, basicamente, eles ajudam tudo na parte da gestão, a parte de você, a gestão com os alunos, comunicação com os alunos, questão dos horários de aula, ajuda com um monte de coisa. Só que tinha uma funcionalidade que eles tinham criado há pouco tempo atrás, que é uma funcionalidade para ajudar o professor a criar prova. Então, o professor entra lá, ele escreve, quero fazer uma prova com 5 questões, 4 questões, vai ter 4 alternativas, e uma prova sobre sei lá, questões sobre a segunda lei de Newton, por exemplo. E, ele vai lá e monta a prova inteira, e o professor vai lá e vai checando, ver se faz sentido, né? As questões que foram propostas, né? E ver se as respostas também estão corretas, tal. Mas, assim, já usando o ChatGPT ali para acelerar o processo do professor criar uma prova. Então, assim, é um exemplo muito simples, né, de como da aplicabilidade do ChatGPT. Achei muito interessante, né? Então, assim, eles em pouco tempo, né? Ali o evento foi início de fevereiro, então, assim, poucos meses eles já tinham isso implementado. Eu acho que esse tipo de implementação a gente vai começar a ver cada vez mais, né? Então, assim, de uma maneira geral, assim, eu vi ainda, né, muito resquício dos investimentos, né, em VR AR, mas daí acho que, assim, já não sendo aquilo que se imaginava, né, tanto que até a própria Meta, né, já não tem investido tanto assim, né, acho que não tem usado isso como o principal fonte ali de atração de investidores, né? Mas, assim, existe claramente existe uma aplicabilidade e está começando a achar seu espaço, né? A realidade aumentada, a realidade virtual está achando seu espaço. Então, a tendência é que isso se popularize. Eu vejo, na minha, assim, o que eu tive, assim, né, de experiência, né? Eu vejo quando envolve a parte de treinamento, educação, tal, vem crescendo bastante, né, a parte da utilização de realidade aumentada e virtual. Então, esse é um dos caminhos, eu acho que deve crescer. E, assim, eles estão achando espaço deles, mas de longe acho que não é aquilo que se prometia. Boa. Eu dei uma volta lá no 4 Years From Now, aí tem aquela parte de EdTech também, e deu para perceber uma outra empresa ali tentando usar alguma coisa com IA, né, para justamente esse ponto que você falou, para acelerar. Eu acho que a IA ela é justamente isso, ela vai entrar como um acelerador ali de algumas atividades, vamos colocar assim. Recentemente eu vi um vídeo do Satya, né, o presidente da Microsoft, ele falando do Microsoft Copilot, né? Eu achei um negócio assim fora da curva, né? Na hora que eu olhei, eu falei, caraca, o negócio gera apresentação, gera convite, gera os textos, aí você só vai lá, dá o toque especial para deixar mais com a sua cara. E realmente eu acho que a gente está entrando numa nova era ali de alguns ajustes, apenas a gente entra para, entre aspas, personalizar, meio que corrigir, porque às vezes essa máquina, entre aspas, né, vamos colocar assim, não vai ter essa inteligência nesse sentido de personalizar tanto nesse primeiro momento, né? Aí você tem que entrar lá e fazer o ajuste fino, vamos deixar assim. Porque às vezes a emoção, né, não entra, né, quando você escreve ou quando você gera algo, talvez seja algo que essa inteligência artificial ainda tem que desenvolver. E aí você vai lá e faz esses pequenos ajustes. Mas o Copilot, eu fiquei impressionado. E tem um fundo ali, né, de chat GPT, vamos colocar assim, né? Não tem por onde. E aí, olhando as soluções que tem ali no MWC, eu vejo que algumas empresas estavam trazendo algo meio que
na linha de tentar acelerar, de tentar resolver seu problema nesse sentido, meio que de automatização, de ganhar tempo e assim por diante. É algo que eu acho que a gente tem que ficar atento, né? Poxa, quais são essas movimentações que essas empresas estão fazendo, né? E você pega uma Huawei que tem desde cloud a, sei lá, não sei se é hidrelétrica, os caras têm de tudo, né? É meio que uma cidade, tudo que você precisar o cara tem lá, né? É impressionante, né? Então, é um ecossistema que eles criaram ali muito forte, né, de soluções. De cloud a infraestrutura, geradores, sei lá, tem de tudo. Eu acho que a Huawei ela fornece. Boa, muito bom. Seguindo ainda nessa linha, né, pensando no MWC, Web Summit. O que você, Lucas, comparando aí os dois eventos, o que você acha que você encontrou mais no MWC e menos no Web Summit ou vice-versa? Né? Eu tenho uma opinião ali um pouco paralela, mas a parte, né, vou colocar assim. Mas o que você compararia? Pô, o público que está nos assistindo, o que ele vai encontrar no Web Summit que é diferente do MWC ou vice-versa, assim, se fosse para resumir? Legal. Eu acho que assim, acho que o principal, se eu fosse fazer uma comparação bem simplista assim, né, dos dois, eu diria que o Web Summit ele é um evento de conteúdo, né? Então assim, você tem muito conteúdo, né, durante o evento. Você tem diversas palestras, diversos talks, tem masterclass, tem uma porrada de coisa acontecendo assim. Ele é insano, né, em termos de conteúdo. E não, além de conteúdo, né, e de conhecimento aí de irmos rápido, porque você tem basicamente a maior parte dos stands que as startups estão, eles mudam todos os dias, né? Então você foi um dia conversar com uma startup, você volta ali, daquele mesmo stand vai estar outra. Então assim, é uma dinâmica assim muito de conteúdo, de conhecer, entender. Para mim, né, eu gosto muito de participar do Web Summit, que eu gosto de encontrar tendências, né? Ver o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão pensando. Então eu gosto de sair andando, conversando com as pessoas, vou olhando ali, né? Eu lembro que o ano retrasado, por exemplo, teve uma porrada de tecnologia de startups com tecnologias low code, né? Low code e tal. Daí o ano passado você viu que já diminuiu, então algo que meio que não vingou. Daí você até olha, as startups que estão em estágio mais à frente, elas têm startups de low code já não tem muito. Então foi algo que foi uma hype do ano retrasado que não acabou vingando. Então você vai ano a ano você vai entendendo o que está rolando no mundo e eu acho muito interessante. Fazendo um paralelo com o MWC, ali, né, não que o Summit não tenha grandes empresas, tem e tal, mas ali são grandes empresas, assim, com executivos lá. Mas com executivos lá. Tanto que tem, né, uma coisa interessante, algumas empresas vão lá, eles têm a própria Samsung, tem isso, várias têm, é um stand fechado, só para convidados, para fazer reuniões, fazer encontros. Então aproveita todo mundo ali, naqueles dias, e a galera tem encontro de executivos mesmo. O Web Summit, você vai chegar lá, a maior parte do pessoal vai ser um pessoal de marketing e tal, algum pessoal de business development tá ali no stand, mas ali no MWC você vê, e tanto se fala também, obviamente não participei de nenhum, mas dizem que no entorno ali, né, os CEOs das grandes empresas estão toda hora participando de jantares, tal, eles estão se encontrando. Tá meio que o mundo inteiro ali, né, os executivos, os principais executivos, né, os C-levels do mundo inteiro estão ali em Barcelona naquele momento para fazer negócio, para estreitar relacionamentos e tal. Então, assim, isso eu já não enxergo muito dentro não que não tenha oportunidade de fazer negócios no Web Summit, tem, né? Acho uma grande exposição também, acho que é interessante, mas ali respira muito mais negócio. Assim, um exemplo, acho que define muito bem isso. O Web Summit você vai andar, você vai ver na maioria moçada de, sei lá, entre 20 e 30 anos, andando de calça jeans, camiseta e tênis. Ali no MWC, a maioria das pessoas que você vai ver é a galera, tipo, 30, 40, mas já acho até 40 mais, assim, terno e gravata, entendeu? É um público, assim, muito diferente, né? Então, por isso que essa visão, né, de ter pessoas mais sêniores, estão mais voltadas para negócio, né? Eu acho que, assim, apesar dos ambos serem muito grandes, ambos terem mais de 70 mil pessoas, o MWC tem acho mais de 80, acho que é um pouco mais que o Web Summit, mas, assim, o perfil de quem está ali muda bastante. Legal. Senti a mesma coisa, Lucas. Senti tudo isso aí que você comentou. A questão dos estandes fechados também me chamou bastante atenção. A gente participou, né? E
e vale aí até um comentário à organização lá da Softex, lá da Apex, conseguiram assim, alguns convites para a gente conhecer e se relacionar com pessoas, por exemplo, da Ericsson, da Huawei. Então, assim, tivemos um caminho aí para conseguir entrar e conhecer, né, esses stands e o que o pessoal estava mostrando lá, então foi bem bacana. Acho que se fosse sozinho, por exemplo, pagando um ingresso lá, já não conseguiria ter essa entrada, a não ser que fosse convidado tivesse algum contato aqui no Brasil, alguma coisa assim, para já receber esse contato de forma antecipada. Os eventos paralelos também, vou repetir aí que você comentou, Lucas, que depois ali do DMWC, terminava ali 18, 19 horas, então sempre tinha um jantar, sempre tinha um encontro. A gente foi, por exemplo, no encontro do consulado canadense, para entender como que a gente poderia abrir uma empresa lá. Tinha encontros, né, de aceleradoras ali de Barcelona também, que ocorreram em paralelo, até vimos ali de participar. E aí também a questão da gente ter ali como posso dizer assim, durante o próprio evento, né? Acho que estavam rolando ali algumas gravações, né? Estavam rolando alguns podcasts também. Bastante conteúdo estava sendo gerado ali e colocado no próprio site do evento, né? Então, algumas palestras eu achei, assim, não eram muitas, mas eu participei de algumas bem interessantes, principalmente no mundo de fintechs, aí, que eu acho que vale a pena falar, né? Assim, a visão do pessoal é que as aplicações, as plataformas, em algum momento elas vão ter que, já começando nesse ano, aí, elas vão ter que implementar algum tipo de pagamento embarcado. Então, não importa se você tem uma plataforma de educação, não importa se você tem uma plataforma que ajuda as pessoas na parte de saúde, você vai ter que ter algum jeito de talvez pagar, receber, ter uma wallet lá dentro. Isso está assim, tá acontecendo, está muito forte esse tipo de tendência, né? Até para você conseguir comprar o serviço ali, né? Ou mesmo para talvez receber pontos e trocar por outro tipo de produto ali, né? Com parceiros. Então, esse tipo de solução embarcada de pagamentos também foi algo que foi bastante interessante, porque o pagamento hoje está no dispositivo móvel, então, apesar de ser um mobile, né, um Mobile World Congress, a gente está falando também de pagamentos, porque tudo isso, o pagamento hoje é móvel, né? Ele está com você, ele está no seu cartão, está no seu celular, então foi bem interessante ver isso também. Legal, boa. E fazendo uma ponte aí com o pessoal da Softex, o Dionis ele comentou, né, que o Brasil pode ser pode conseguir liderar ali o desenvolvimento de negócios na área de tecnologia, né, TI, etc, né, TIC. O que vocês pensam a respeito desse assunto, né? Porque quando eu olho o brasileiro, né, é engraçado. Às vezes a gente tem que atravessar o oceano para fazer negócio com um brasileiro, né, que está aqui. É incrível. Se você está aqui, às vezes a pessoa não te recebe, não conversa contigo, ou enfim. Mas quando você atravessa o oceano e está lá, aí a pessoa olha e fala: ah, nossa, você é brasileiro também, tem tal negócio. E infelizmente, né, acaba tendo, entre aspas, duplas, né? Aquela síndrome do vira-lata, né? Pô, brasileiro, né? Será que eu consigo? Cara, tu consegue, né? Vai para cima, dá para fazer muita coisa, não só na Europa, mercado americano e assim por diante. E o que vocês pensam aí desse assunto que o Dionis, né, o VP lá da Softex comentou, né? Ele falou, poxa, ele acredita, né, que o Brasil ele pode estar liderando essa nova geração de negócios, né, na parte de TI. E aí? Cara, eu acho que assim, o Brasil tem, primeiro de tudo, né, a gente tem um potencial grande por conta de ser uma população grande, uma população jovem, né? Quando se fala, sei lá, de Europa, por exemplo, isso já é um problema, né? Uma população mais envelhecida, então tem uma população grande, população jovem, tem universidades de muita qualidade, né? E o brasileiro, né, além de tudo isso, né, é um povo assim muito criativo, né? Muito, muito criativo, acho assim acima da média, né? Pelo menos das nacionalidades que eu já tive prazer de estar mais próximo. E então acho que assim, acho que potencial tem, né? E além da questão do brasileiro também ter facilidade de relacionamento, tal, né? O brasileiro é um povo mais aberto, isso acaba ajudando muito. Eu acho que tem. Eu acho que assim, o principal ponto acho para a gente conquistar é justamente a gente se abrir mais, né? E é o assunto que a gente conversou bastante lá também, nós três, né?
que é assim, você procurar ir para fora e assim, não focar só dentro do mercado brasileiro. Porque na hora que você sai, né, assim, naturalmente os empreendedores, isso aconteceu com a gente, né, e todos os empreendedores que eu converso acabam tendo a mesma experiência, que é ter um amadurecimento dos empreendedores, né, e da empresa, assim, um amadurecimento muito, muito grande, e também uma evolução técnica, porque, cara, não é que você vai atender um canadense, você vai atender um americano, você vai atender um francês, um alemão, cara, o nível de exigência não é o mesmo que a gente tem no Brasil, né? Então, até uma vez um desenvolvedor nosso falou isso aí e eu falei, cara, é um paralelo bem interessante, bem engraçado. Ele falou assim, cara, a gente tava aqui jogando Brasileirão, agora a gente tá jogando Champions League. A barra é outra, né? A barra é outra. Então, assim, eu acho que tem, né? Acho que o Brasil com certeza tem esse potencial. E é legal que a Softex, com a Apex, né, tá com esse programa do Brasil IT+, justamente para isso, né, para incentivar, né, as empresas de tecnologia brasileiras a ir para fora do Brasil, porque, cara, a gente tem que dar a cara a tapa ali e aprender com isso, né? Acho que o Ô, potencial... Lucas, esse daí que você está comentando eles podem escolher, né? Eles têm dinheiro para escolher, pode escolher o brasileiro, pode escolher a empresa brasileira, pode escolher a empresa indiana, paquistanesa, que for, né? Exato, exato. E assim, essa questão, né, de ter um preconceito por ser uma empresa brasileira, cara, vai ter o preconceito. Só que se você se prova, né, lógico, vai ser difícil o primeiro, né, os primeiros clientes, mas depois se você se provou, cara, você vai conseguir. A Rocket, né, que é uma ferramenta open source, ali da galera do Rio Grande do Sul, né, eu tive o prazer de conhecer o Gabriel, que é o CEO, cara, bem, quando eles começaram, assim, obviamente eles não tinham vários clientes, mas hoje eles têm a Marinha Americana como cliente deles, né? E várias outras grandes empresas gigantes. Então, assim, hoje em dia, cara, quem se importa, né? Se o headquarter está no Brasil, ou se a maior parte dos devs são brasileiros, né? Cara, olha o nível de empresas ou de instituições que eles estão lidando, né? Cara, tá mais do que provado do que é capaz. Então, assim, vai ter uma dificuldade inicial, óbvio. Se você é um alemão, você vai ter muito mais facilidade. O alemão é um exemplo, assim, né? Ele mundialmente é conhecido pela capacidade técnica, né? Então, ele não vai ter que se provar, né? Vai ser mais fácil para ele. Mas, beleza, mas não vai ser impossível. E é um processo, né? Eu acho que conforme a gente vai, né, tendo mais empresas de tecnologia, né? Porque, assim, sei lá, imagina uma grande empresa europeia, ele contrata uma empresa brasileira e é boa, contrata uma segunda, é boa, contrata uma terceira. Dali um pouco ele não vai ter mais preconceito com empresa brasileira, porque, cara, tenho 3 aqui trabalhando para mim, são muito boas, por que eu já eliminou o preconceito? O preconceito ele está ali no começo, depois vai esperada. Né? Eu moro aqui em Portugal e quando converso com pessoas que moram aqui já há mais de 10, 15 anos, falava, cara, existia um preconceito com o brasileiro muito grande. Falar que não tem, óbvio que tem preconceito com o brasileiro, não só na parte de negócio, mas em tudo. Mas nos últimos 5 anos, a quantidade de empreendedores que vieram, desenvolvedores, médicos, pessoas altamente qualificadas que vieram para cá, né? E estão né, gerando empregos, estão aumentando, inclusive, o produto interno bruto do país, né? Movimentando a economia, né? Movimentando a economia, cara, assim, ele assim, diminuiu muito o preconceito, diminuiu muito. Porque as pessoas vão, cara, peraí, antigamente vinha um brasileiro aqui, vinha um cara que ele, sei lá, vinha um malandro aqui que não pagava aluguel, vinha um cara aqui que sei lá, ia começar a trabalhar no lugar e sumia, tal. Agora tá vindo um cara que ele abre uma empresa, contrata lá 50 pessoas, contrata portugueses, inclusive, não, gerando emprego para portugueses, daí começa a vir um, começa a vir outro. Cara, a visão das pessoas vão mudando em relação a isso. Então, a gente tem que sair logo, né, da nossa bolha do Brasil para mudar esse jogo, né? Acho que esse que é o grande ponto. Excelente. Falando assim de liderar, eu acho meio forte a palavra, assim. Eu sou um pouco menos otimista, assim. Acho que não, né? Acho que tem várias lideranças, né? Tem a liderança assim, o Brasil vai ditar tendência no 5G como um todo? Não, acho que não. Ele vai talvez ditar tendências em algum tipo de segmento, tecnologia, aplicação? Acho que talvez sim, pela
assim, pela grande diversidade de ambientes que nós temos no país, né? Cidades, relevo, nível de usuário. Então, São Paulo é uma coisa, Florianópolis é outra, Manaus é outra, o interior de São Paulo é outra coisa, e isso daí Tecnologia vai para agro, por exemplo, né? Alguns setores ali pode para água. gerar, né? Perfeito. Então, assim, eu acho que aí a gente pode ter alguns casos de liderança, né? Eu acho que talvez, assim, essa liderança na integração. Então, talvez não em criar tecnologia, esse hardware, né? Eu acho que isso vai vir ditado aí de fora, mas talvez a gente contribua no desenvolvimento de alguns desses equipamentos, mas assim, a grande parte dessas tecnologias vai fazer parte de um grande fabricante, né? Mas com certeza a gente vai ter boas empresas aí para integração, que vai combinar, né, que vão combinar esses equipamentos para gerar soluções, aplicações específicas, talvez até aplicações de baixo custo, ou aplicações de alta eficiência e resiliência e disponibilidade. Então, acho que aí a gente pode ter uma relevância grande aí, né, uma liderança até. E também acho que questões internacionais, eu acho que a gente ainda tem, hoje é difícil você apesar das boas escolas que a gente tem algumas escolas que não são tão boas, a gente tem um número limitado ainda de profissionais, né? A gente vê as empresas brigando ali para ter seus engenheiros de software plenos, sênior, então, e aí quando você fala para fora, você tem a barreira das línguas, né? Então, de falar um inglês necessário para conseguir fazer um projeto com todos os detalhes, com eficiência, né, sem deixar nada para trás, né? Não é inglês qualquer, né? Você não pode pegar ali 80%, você não pode ter 20% de problema no projeto. Você tem que realmente desenrolar a língua. Eu acho que esses são alguns desafios aí para ter uma liderança em qualquer área global, né? Então, se a gente está olhando para lá, eu acho que aí é o que o Lucas comentou, da gente já se envolver mais nesses ambientes internacionais, né? Ter mais oportunidades como a Softex deu assim para empresas que têm essa capacidade, né? Como e estão nesse momento, como a gente está, que se meça realmente se essas empresas estão fazendo o seu trabalho, né? Esses profissionais estão e a gente conseguir criar, né? Esse ambiente internacional mesmo. Acho que cabeça de engenheiro, assim, né? Tem que ter a infraestrutura para poder gerar algum produto, um serviço de qualidade. Então, se a gente não tem nem aqui a estrutura, nem a matéria-prima, eu acho que a gente vai acabar tendo alguma dificuldade em algum momento, assim, né? Só se fosse alquimista aí para transformar, né? Como é que é o cobre em ouro, assim, né? Fazendo sem a gente tem que entrar material bom para sair coisa boa do outro lado, então acho que estão faltando algumas peças ainda. Vejo muita gente trabalhando por isso, acho muito legal, a gente estava lá, encontramos outros brasileiros também que estão fazendo trabalhos muito legais, né? Empresa como a do Lucas já está aí em Portugal fazendo trabalho, tem outros também que eu conversei antes de ir, que já estão ali na Espanha também, já estão fazendo esse trabalho. Eu acho que isso tudo ajuda a gente a se espelhar, né? E buscar essas experiências, entender esses caminhos, esses atalhos aí, os bandeirantes, aí, os primeiros já passaram por isso, podem nos ensinar alguma coisa. Então, vamos aproveitar, né? Estou até com uma reunião marcada aí com o Lucas para ele me falar algumas coisas aí, explicar um pouquinho do mercado, que a gente está, eu vou sofrer da mesma dor, né? A gente vai sofrer da mesma dor. O Ivan aí também, o escritório aí em Portugal, tá passando por esses desafios, né? Teve que entender o que é o contador, o que é a lei, né? Então, tudo isso. Então, como é que emite? Não tem nota fiscal? Como assim, né? Então, a gente tem que entender todo esse mundo, né? E acho que faz parte. Então, assim, liderança ali, como eles colocam, acho que não, mas acho que bons casos e lideranças em certas aplicações, segmentos, adaptação de equipamento, adaptações, customizações, acho que vai ter bastante, e isso pode ser levado para outros países, né? Que tem questões semelhantes às nossas aqui. E tem também um investimento em educação, né? A gente está falando muito da parte privada, não só privada, mas assim, da parte ligada às empresas, mas o investimento de educação, assim, é fundamental, né? A nossa empresa no Brasil fica em Fortaleza, e ali no Ceará, por exemplo, a gente vê um investimento, um esforço
do governo, assim, investir em tecnologia, em faculdades, né, de tecnologia. Então você tem, se não me engano, acho que é estadual do Ceará, tem algumas unidades bem no interior do Ceará. Então, assim, tem muito foco em tecnologia. A gente até teve estagiários, né, dessas localidades, então é uma molecada muito, muito boa, assim. Então, assim, ali o Ceará, eu acho que é um investimento de longo prazo, né? Eu acho que ainda vai ser um polo, como acabou se destacando Floripa, né, que já há décadas investe em tecnologia. Floripa, não, vou lá, Santa Catarina, mas Floripa acaba sendo o principal hub. Eu acho que o Ceará vai se destacar dentro dos próximos anos, vai acabar sendo um hub importante. Então, assim, tem que ter um investimento em educação, né? Porque se você tem a matéria-prima lá, mas igual o Leonardo está falando, você tem a matéria bruta ali, mas se você não trabalha bem ela, né? Também não tem como. Então, assim, conhecimento de tecnologia, inglês, que a gente passa uma dificuldade enorme com isso, né? Inclusive, assim, desenvolvedores sênior, não estou nem falando do desenvolvedor júnior. Achar um desenvolvedor sênior com inglês, não é nem o inglês nativo, né? O inglês seja suficiente para se comunicar. A gente só, quando a gente abre uma vaga, assim, mais da metade a gente já descarta por conta do inglês, assim, de partida. Fora aqueles que a gente vai conversar e vê que na conversa o cara vai ter muita dificuldade de se comunicar. O inglês ele continua sendo uma barreira, né? Então, assim, a gente tem várias barreiras. Acho que, assim, a capacidade a gente tem, né? Mas os investimentos corretos têm que ser feitos também, né? Boa. A gente falou aí algumas dificuldades, né, ou barreiras, né, vamos colocar assim, que vira e mexe a gente acaba encontrando como empreendedor, né? E recentemente a gente vê aí, por exemplo, os layoffs, né? Só a Amazon, sei lá, já passou das dezenas de milhares. Você pega uma Meta, pega não sei quem. Aí você vê guerra da Ucrânia com a Rússia. Aí uma coisa que vai puxando a outra. E aí você vê uma taxa de juros altamente, né? Aqui no Brasil estamos falando de 13,75, salvo engano, a Selic, né? Aí também você vê em Portugal uma movimentação também da mudança da economia, o pessoal querendo fazer greve alto, no sofrendo metrô. bastante. Inclusive, eles estavam querendo fazer greve, né? No final do ano passado, no Web Summit, eles estavam querendo fazer greve. E aí na Espanha, não lembro se ia ter alguma coisa também agora na MWC. Mas também você vê a economia ela sendo pressionada, né? De alguma forma. Uhum. O que vocês veem, né, em relação ao mercado? Porque no estudo da Brascom, né, vou arredondar aqui, tá? Os próximos 5 anos, ele fala lá que tem uma falta de profissional de 800 mil profissionais, né, na área de tecnologia no Brasil. E no Gartner, né, conversando com alguns executivos ano passado, eles falaram, olha, esse número já é esse ano, né? Para os próximos anos, estamos falando de 1.200, né? E, inclusive, o mercado americano é um mercado que realmente tem uma dependência, uma necessidade muito grande, né, de profissional na área de tecnologia também. Só que aí você vê esses layoffs, né? Como é que vocês estão enxergando isso, né? Europa, Brasil, vocês acham que isso foi uma readequação para daqui a pouco retomar? O que vocês estão sentindo aí em relação a essas questões de layoffs / aceleração de economia? Quer falar, Léo, primeiro? Não, vamos lá, então, vou comentar aqui. Em relação à economia, eu acho que eu não tenho assim uma análise assim muito de futurologia, né? Assim, eu não consigo gerar muitos insights assim, mas eu acho que uma coisa que para mim é um fato é que, e eu vejo acontecendo a todo momento com todas essas adoções tecnológicas, é que a tecnologia muda. Então, quando você lê um comentário desse, né, uma notícia que fala que estão faltando profissionais de tecnologia, e você olha que está tendo layoff, você fala, nossa, mas o que está acontecendo? Está errado, né? Você tem demanda e você tem profissional sobrando, né? As empresas estão mandando embora, mas o que está acontecendo? É que o mercado ele precisa que você saiba aquela tecnologia, né? Então, assim, vamos dizer que a gente olhasse o Java alguns anos atrás, você vê um grande mercado. Esse mercado diminuiu, foi adotado o Python, foi adotado o Node, foram adotadas outras tecnologias. Então, o que aconteceu com o Pleno e o Júnior, né, de Java? Né? Ou então, às vezes, o Sênior, que estava muito caro. Eles foram desligados porque diminuiu a demanda e foram olhar outras tecnologias. Aí o cara está procurando, a empresa está buscando alguém lá para Node, está buscando alguém para Flutter, está buscando alguém para alguma coisa que está acontecendo agora, para machine learning, para nuvem, e fala, eu não encontro, não tem profissional. Né? E aí eu falo assim, caramba, né? Eu acho que tá aí o grande problema. A gente eu venho estudando isso assim já
há muitos anos, né? Tanto pelo lado da faculdade, né? Dos cursos que eu gero lá, e também como produto, assim, né? Tentar fazer algum produto que ajude as empresas nesse sentido. E a gente desenvolveu já um produto nessa linha, a gente chama de Garage Lab, né? Um produto que a gente treina jovens talentos em novas tecnologias e depois entrega esse cara para as empresas, mas não é um treinamento, a gente treina a pessoa no próprio projeto, esse é o grande diferencial. A gente treina o júnior com ele fazendo o projeto, não ele na sala de aula, ou Só fazendo na teoria, exemplos, né? no POCs, não, ele faz realmente o projeto e a gente dá esse acompanhamento. Então, o que eu vejo é isso. Então, também tem uma cabeça aí, né? Por exemplo, esses layoffs, o quanto que algumas dessas empresas, né, se preocuparam em tentar montar alguma estrutura, né, para capacitar essa galera para nova demanda, né? O quanto elas acham mais fácil mandar, né, essa galera embora e tentar trazer pessoas já prontas, né? Se você, principalmente como essas grandes, tem um poder econômico legal, você traz sênior. É barato, você pode ter uma equipe só de sênior, mas essa não é a realidade, pelo menos da minha empresa e da grande maioria. Né? Você não consegue ter uma equipe só de sêniors. Eu gostaria de ter o Real Madrid do desenvolvimento de software. Ah, não, às vezes não, viu? Porque Né? daí é tanta. É Então, tanto. Estrela, né? Não, aí é difícil até de tanto conversar, né? ego, né? Tanto ego. Então, tem esse outro lado. Você tem que, claro, ver o perfil, né? Você tem que tratar toda essa parte comportamental. Mas, assim, pensando em sênior, o sênior também acho que tem que ser um cara de alto nível comportamental também, não é só técnico, né? O sênior, quando eu falo, é esse cara que realmente evoluiu em todos os lados. Então, assim, eu gostaria de ter um time assim, mas é caro, né, ter um time assim. Mas para grandes empresas isso não é viável, né? Elas não contratam, inclusive, pessoas que não tenham tantos anos de mercado, né? Eu vou, visito algumas dessas e a gente conversa, vê o time lá e fala, nossa, não tem jovenzinho aqui, só tem cabeça branca, né? Só tem pessoal altamente certificado, com projetos internacionais nas costas, porque essas empresas conseguem pagar por isso. Então eu vejo um pouco desse movimento também, dessas empresas não terem um programa, né? Como a gente a gente ouvia muito falar de trainee, de trainee sério, né? Que o cara realmente aprendia. Agora a gente ouve pouco desses programas, né? E assim, essas tecnologias não são tão complicadas de se aprender, né? 30, 40 horas você já está fazendo alguma coisa se você tiver um bom mentor ali do seu lado. Então, assim, existe uma capacidade aí para ser desenvolvida. Então, é um pouco do que eu olho desse mundo dos layoffs. Eu acho que, olhando também o que aconteceu nas empresas, né, eu acho que teve a demanda, muitas modernizaram seus sistemas e acabou, né? Acho que você está aí contratando desde o começo da pandemia, acelerando esses projetos. Então, muita coisa já acabou. Claro que tem muita coisa a ser feita, mas você já teve o ROI ali de repente aposentar uma plataforma ou de digitalizar algum processo que não era digital. Então eu vejo por esse lado e vejo o lado também de ter outras tecnologias que são necessárias, por exemplo, coisas em nuvem e tal, que aí essa galera ali que não fez essa virada de chave das tecnologias não cabe mais na empresa e o pessoal está liberando. Boa, excelente. Lucas? Acho que assim, até eu acho que, se não me engano, hoje de manhã eu vi uma notícia que a Disney estava demitindo, acho que 7.000 pessoas, né? Para justamente tentar, acho que, equilibrar as contas ali e viabilizar economicamente o serviço de streaming deles, que é o Disney Plus. Né? Então, assim, meio que todo mundo parece cair no mesmo buraco, né? Todo mundo contratou muito otimismo, né? Todo mundo ali investindo, né? Várias empresas investindo muito ali, né? Esperando um retorno, né? Um crescimento ali em vendas, tal, que não aconteceu, né? Não aconteceu para ninguém, né? Aparentemente não aconteceu para ninguém, ou pouquíssimos. E daí, assim, obviamente isso acaba tendo com que esses layoffs sejam necessários, senão os caras não conseguem equilibrar as contas, num cenário onde conseguir dinheiro, conseguir funds não tá tão fácil assim. Eu acho que assim, talvez um amadurecimento do mercado, a minha visão assim, né, nesse mundo de tech, né,
é que cada vez mais, né, a história de você, né, crescer alavancado vai ficando cada vez mais para trás, né, ou empresas que nunca tiveram lucro, né, sempre cresceram com alavancagem. Isso não, assim, parece que tá, a minha impressão é que está virando coisa do passado. Então, toda empresa de tecnologia, toda startup e tal, ela tem que mostrar, né, que ela tem capacidade de gerar receita, capacidade de ter um break-even. Tá bom, eu vou pegar um investimento aqui para acelerar o crescimento, mas eu sei como chegar no break-even. Não é aquela história do tipo, cara, a vida inteira eu só vou receber investimento, vou queimando, e nem sei direito como é que eu vou depois fazer para ganhar dinheiro, né? Sempre tinha umas histórias muito assim, né? Tinha umas teorias de como ia ganhar dinheiro, mas não tinha Se validado como ia ganhar você dinheiro. traz usuários, né, depois você vê como que você Aí vai eu vou fazer dinheiro com monetizar dados, vou fazer dinheiro com... Assim, tinha isso, com beleza, né? anúncios. Há uma década atrás, tal, isso aí fazia sentido, mas eu lembro, para mim, né, eu acho que assim, a minha impressão, a grande virada, né, a virada começou quando o, o, o WeWork ia fazer IPO e acabou desistindo porque não ia funcionar, né? Porque eles não conseguiam fazer o negócio parar de pé. Então, assim, a partir dali, eu lembro que o mercado de venture capital deu um passo atrás, começaram já a olhar um pouco mais, né, startups startups já estão lucrativas. Cara, eu peguei e conversei com um brasileiro aqui há uns meses atrás, o cara ele começou uma startup, né, quando foi em abril do ano passado, eu conversei com ele, foi em janeiro. Ele começou a startup em abril do ano passado, ele já estava tipo, lá, com 1 milhão de caixa. O cara conseguiu fazer R$ 1 milhão de caixa em 8 meses. Né? Então, assim, ele estava gerando caixa, ele estava conseguindo crescer e estava conseguindo gerar caixa. Então, assim, esse tipo de negócio, né, que acho que vai estar começando a chamar mais atenção de investidores, porque, cara, isso que o Léo está falando, né? Não tem como você ter todos os recursos que você precisa, né? Ao mesmo tempo. Não tem como você ter um monte de sênior só trabalhando, né? Porque, assim, cara, beleza, tá numa corrida doida lá, todo mundo para tentar conquistar o mercado streaming, que foi o que aconteceu durante a pandemia ali, né? Você tinha praticamente só o Netflix ali como grande player, daí como várias empresas ali da área de entretenimento não deixou de ter o negócio dele principais, tiveram que ir para o streaming para ter algum tipo de receita, né? Conseguir ganhar dinheiro enquanto a pandemia estava rolando. Daí todo mundo, né, investe para ter esse crescimento rápido. Cara, não existe, né, mão de obra suficiente para isso. Né? Então, assim, a velha história de você ter um time, né, balanceado, né, ter um certo número de sêniors, um certo número de plenos, um certo número de júnior, contratar estagiários, vai crescendo estruturado. Então, assim, eu acho que eu acredito muito no trabalho com tempo e estruturado, né? Então acho que esses layoffs vêm muito de um crescimento desestruturado, né? Você em pouco tempo querer ter um crescimento de receita, criar um time, né? Que eu acho assim muito muito difícil. Eu lembro alguns anos atrás eu ouvi um dos unicórnios brasileiros estava com 1.000 vagas abertas. Cara, como é que você tem 1.000 vagas abertas? Eu lembro conversando com um cara e falou assim, cara, não tem como você contratar 1.000 pessoas, você tem que sair comprando empresa, né? Porque assim, como é que você contrata 1.000 pessoas? Né? Então, assim, a gente viveu um período muito insano e acho que agora as coisas estão estabilizando. Isso que o Léo falou também eu concordo 100%, né? Cara, como é que fecha essa conta, né? Um monte de gente sendo despedido, mas centenas de milhares de vagas em aberto, né? Cara, porque o mundo de tecnologia é muito dinâmico. Então, assim, precisa de uma pessoa, cara, sei lá, tem uma demanda por profissionais de data science, uma demanda por profissionais de IA, que não tem gente com esse conhecimento, né? Então, se a gente for fazer um paralelo com algo mais tradicional, né, cara? Quando você teve, sei lá, a automatização das linhas de montagem, você deixou de ter um cara, né, especializado em apertar parafuso para um cara que tinha que comandar uma máquina. Então, como é que você faz? Como é que você faz essa transição, né? E a tecnologia, isso todo dia, né? Novos frameworks vão surgir, novas tecnologias. Daí vai ter a galera especializada, sei lá, na integração com o chat GPT. Às vezes, cara, precisa de um cara que manja de integração com o chat GPT. Cara, os poucos que tem aí deve estar nadando de braçada, né? Então, assim, acho que esse que é o detalhe, né? É por isso que a questão não é falta de pessoas, né? É falta de pessoas com aquele conhecimento, né? Então, acho que isso eu concordo 100% com o Léo. E eu, não sei, eu acredito que a partir de agora, né, até por o mercado estar um pouco menos aquecido, eu acho que agora as empresas vão começar a trabalhar de uma forma mais organizada, né? Sair dessa loucura que foi, né? Empresa aí de
nasce e em, sei lá, em 2, 3 anos já é um unicórnio, né? Cresce num ritmo muito, muito acelerado e, obviamente, desestruturado, né? Uma vez eu ouvi um cara muito experiente, um empreendedor muito experiente, falando para mim, falou assim, cara, se você cresce a um ritmo que é maior do que você dobrar a sua empresa por ano, você não consegue crescer estruturado. Então, o máximo que você consegue crescer estruturado é você dobrar, né? Todos os anos, né? Então, o máximo. É uma matemática, óbvio, bem simplista, mas de fato... Você não olha seus capabilities ali para acompanhar essa escala, você para no meio do caminho. É cada degrauzinho, você vai pavimentando e vai subindo, cada degrau. E quando você cresce desestruturado, você tem um desperdício gigante, né? Um monte de gente batendo cabeça, faz coisa que não precisa, cria, sei lá, um monstro que depois tem que ser todo refatorado. Eficiência é muito... Então você põe muito dinheiro, você põe dinheiro, só que no final a coisa, assim, tem um limite, né? Não adianta você botar muito dinheiro, botar um bando de sênior junto, o cara não vai... Vocês não vão conseguir, né? Fazer a coisa crescer de forma eficiente. Acho que você, Ivana, que trabalha com isso dia a dia, sabe melhor de qualquer um, né? Olha, o que a gente entra nas empresas revendo toda a questão de processo, vendo todo o value stream, dando a consultoria para deixar mais lean, não está no gibi, né? Porque de fato é isso, né? Às vezes a empresa ela cresce, teve até unicórnio, que é cliente nosso, que a gente teve que entrar lá para, peraí, ó, gente, cresceu tão rápido que agora teve que reduzir no sentido de, peraí, como é que eu mapeio melhor aqui quem faz o quê, literalmente, né? Para daí sim entrar com o ferramental, olhar os capabilities, dar transparência para onde você está indo e por que você quer, e na hora que você chega lá, tá, mas qual que é o critério de sucesso para eu chegar lá, né? Como é que eu sei que eu realmente foi um sucesso eu fazer toda essa modificação e todas essas mudanças dentro da empresa? Então, às vezes você vê que a empresa ela fica correndo, atirando para vários lados e não tendo foco, e aí acaba rasgando dinheiro, literalmente, né? Mas enfim, boa. Pessoal, estamos chegando aí no final, né? Estamos dentro do nosso tempo aí. Quero agradecer vocês, queria abrir aí o espaço para vocês fazerem os comentários finais. Léo, quer começar? Poxa, assim, primeiramente, Ivan, obrigado aí pela confiança, né, por ter aberto esse espaço aqui. Foi muito bacana bater esse papo, trocar essas ideias. Muito legal conhecer o trabalho da Agile aí também, como vocês atuam com os clientes, na parte de estruturação dos processos, a parte de realmente implantar a cultura ágil nas empresas, inclusive com as certificações, né? Então, assim, muito bacana conhecer o trabalho. A gente vê que a gente está no mesmo mercado, né? Fazendo coisas um pouco diferentes e podendo até estreitar algumas parcerias. Então, fiquei muito feliz. Acho que é uma lição aí do evento, né? E como a gente começou esse bate-papo, foi muito bom eu poder estar no evento e conhecer pessoas aí como vocês, como você, o Lucas, e outros também que estavam lá, né? Que são pessoas que estão no Brasil, estão querendo fazer um trabalho diferenciado, estão investindo ali um dinheiro do próprio bolso ali, né? Que acho que é o dinheiro que dói mais, não é dinheiro de ninguém, né? É dinheiro próprio para estar lá e para poder gerar mais negócios, de fazer a empresa crescer, gerar talvez mais empregos também com isso, mais oportunidades para os funcionários. Então, é muito bacana poder a gente conversar sobre isso, conhecer vocês, né? E com certeza vocês dois aí, o Lucas e vocês, não deixam de ser inspiração, né? Para mim aqui, cada um com a sua jornada aí, com a sua história e com os desafios que superou. Isso é muito bacana. A vida de empresário é uma vida meio solitária, né, Ivan? Eu brigo com o pessoal assim que quando você chega ali com os funcionários, você não pode conversar de tudo com eles, né? Tem um certo limite, tem sigilos ali do empresário, e na brincadeira vai até assim, né? Se você fala que você está bem para um funcionário, ele pede aumento, você fala que você está mal, ele pede demissão, né? Então, ele tem um limite para você conversar sobre essas coisas. Adorei. E poder conversar com empresários como você, tipo, assim, um alívio. Você fala, pô, cara, eu posso me abrir, posso falar de situações que eu estou vivendo e achar soluções, né? A gente quer criar um ambiente saudável, a gente quer criar mais oportunidades de receita para a empresa, né? Que a empresa cresça, se desenvolva, oportunidade para os colaboradores, para que eles possam também se desenvolver como a gente se desenvolveu, e até oportunidade para a gente, né? Não faz sentido a gente estar trabalhando numa empresa que a gente não está evoluindo como profissional. Talvez fosse melhor ser funcionário
de uma outra grande, né? Assim, entendo que vocês dois aí têm gabarito para isso, também me considero que teria para trabalhar numa outra empresa. E, poxa, porque se eu estou aqui fazendo esse trabalho, uma empresa pequena, média, né, matando aí um leão, até mais de um por dia, sendo que eu poderia estar em outro lugar, é porque faz sentido estar aqui, a gente está tendo uma recompensa, né, em aprendizado, em várias outras coisas também. Então, pô, muito legal, obrigado pela oportunidade aí da gente conversar, foi um prazer. Boa, obrigado. Lucas? Legal, também queria agradecer, né? Adoro participar desse tipo de bate-papo, seja no boteco, seja via gravação, eu gosto muito. Prazer reencontrar o Léo aí. Assim, a gente pôde conversar um pouco lá durante o MWC agora. Estou esperando ele aqui em Lisboa para a gente conversar mais. Agradecer você, Ivan, né, pelo convite, todo o pessoal da JAI, a pessoa da organização, a Fernanda também, que ficou nesse contato o tempo todo aí. Foi assim, é um prazer muito grande participar desse tipo de iniciativa, até porque eu mesmo, acho que não sei se eu comentei com vocês, né, durante a gente estava lá, é uma coisa que eu tenho como propósito, assim, né, como comecei a empreender, eu sempre enxerguei, né, a internacionalização como um caminho muito importante, assim, para o Brasil como um todo, nosso país, né, acho que quando você tem empresas, né, que faz negócios internacionais, você acaba evoluindo, né, o ecossistema local, e acaba também ficando menos dependente das variações da economia local também, né? Uma empresa que está fazendo negócios com os Estados Unidos, Europa, Ásia, se você tem uma crise no Brasil, ela não vai ser 100% afetada, né? Então, acho que é uma das soluções ali para a gente ter um país mais estável economicamente, eu acho que é isso. Então, eu sempre busquei internacionalizar, consegui, né, sair do país, estou já há 3 anos fora e estou o tempo todo, né, conversando com pessoas sobre isso. Antes de sair, né, eu conversei com muita gente também, enchi o saco de muita gente para entender como é que era. Então, quem tiver essa vontade, né, pode me procurar no Lucas, meu link, Lucas Galvanini, se deve achar no LinkedIn de maneira fácil. E estou sempre aberto para conversar sobre isso. E também fazer um jabazinho aqui, que há 2 meses eu e o Gabriel, né, um grande parceiro meu aí de jornada de startup, a gente iniciou criação de conteúdo, né? A gente vem criando lives, né, para falar sobre personalização, chama Tentativa e Erro, então a gente está fazendo a gravação uma vez por mês. Então, divulgar esse trabalho que a gente está fazendo e algo também que a gente faz por prazer, né? Ele tem negócio, tem a startup dele, eu tenho a minha, mas é algo que a gente faz como uma coisa que a gente gosta, né? É compartilhar. E todo mês a gente chama algum empreendedor que já teve essa experiência de sair do país, né? E para dividir um pouquinho daquilo que passou, das dificuldades, o que acertou, o que errou, né? Para que as pessoas que venham a ter esse objetivo igual o Léo tá, né, nisso da jornada de internacionalizar, já estejam mais preparados para esse momento. Então, obrigadão por tudo e estou sempre disponível para próximas conversas aí. Boa, com certeza. Gente, quero agradecer a presença de vocês, por terem aceitado o convite. Foi muito bom ter vocês dois aí batendo esse papo. O nosso propósito é poder contribuir com as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, com o que a gente falou, né? O que a gente errou, o que dá para acelerar, para que você não erre também. Então, a ideia é ajudar outros empreendedores também, influenciar outras pessoas, se não a empreender, mas pelo menos acelerar ali o objetivo delas, né? Quero fazer um convite novamente para todos aí a marcarem a gente lá nas redes sociais, curtirem o nosso site. Lucas, também manda aí o site, o link do que vocês tiverem para a gente colocar lá, postar também nos comentários. E, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser aí. Em breve a gente vai se ver novamente Opa, em algum evento. com certeza. Tá bom? Valeu, Até até a a próxima. próxima, então. Valeu. Pessoal. Até mais. Até. Tchau. Tchau, tchau.